Glória a Deus. Deixa eu pegar uma água. É pegada. Pegou? O estúdio. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos ao vivo mais uma vez aqui nesta noite para nós trazer uma palavra de Deus para o teu coração, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter aqui o meu sogro, o pastor Ayrton Dornelles, que é um homem de Deus, que nós vamos falar hoje um pouquinho, né? Vamos bater um papo aqui sobre a palavra do Senhor nesta noite, e temos certeza que vai ser uma bênção esta noite. Nós vamos falar um pouco aqui nesta noite sobre o Espírito Santo, né? Espírito Santo do Senhor. E convido você a participar desse momento importante aí, que é da palavra do Senhor. E estamos aqui em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. E nosso pastor presidente é o pastor Elias, pastora Graciela, que tem realizado um trabalho muito lindo aqui neste lugar, nesta cidade. Mas antes de darmos continuidade, que eu vou fazer a leitura de uma palavra para nós iniciar esta live sobre o Espírito Santo, eu vou pedir aqui para o pastor Ayrton Dornelles deixar uma saudação de boa noite, da paz do Senhor para todos vocês. Quero cumprimentar meus amados irmãos e amigos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que estamos muito felizes por ter mais uma oportunidade de nós falarmos sobre o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos trouxe até aqui. É o Espírito Santo que revivifica a nossa vida e nos dá ânimo para prosseguir nesta jornada. E cremos que Deus tem uma bênção especial para todos aqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo, porque Ele disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E Deus, Pai Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, possa abençoar as nossas vidas nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura de uma palavra da parte de Deus que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 31, ao 32. É o versículo base para a nossa palestra aqui, nossa palavra sobre o Espírito Santo. Eu estarei falando um pouquinho, pastor Ayrton também, cada um vai falar um pouquinho aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E há de ser que derramarei, depois daqueles dias, o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em sangue, em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glórias a Deus. Que palavra gloriosa, né, pastor Ayrton? Esta palavra aqui do livro de Joel, ela nos fala sobre um derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus prometeu
que nos enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, né, pastor? É verdade. Sem o Espírito Santo, nós não temos nada aqui nesse mundo, não podemos fazer nada com segurança, não temos aquela certeza no nosso coração, na nossa alma, que nós estamos salvos deste mundo que está tão contaminado pelo pecado. Por isso, nós perguntamos a todos vocês que nos ouvem nesta noite: você está feliz por ser um cristão? Você está feliz por o seu nome estar escrito no livro da vida? Eu creio que está, porque eu também estou muito feliz desde os primeiros dias em que encontrei com Jesus, porque a Bíblia nos diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2 e versículo 9. Toda a plenitude, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é toda a plenitude de Deus. E quando nós temos essa plenitude dentro de nós, nós temos o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos condições de vencer todos os problemas que aparecem em nossas vidas, todas as dificuldades, todas as enfermidades. E aprendemos com o Espírito Santo a amar a Deus, aprendemos com o Espírito Santo a sermos fiéis à sua palavra, aprendemos com o Espírito Santo a nos preparar para um dia vivermos com o Espírito Santo, porque Ele nos criou, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos trouxe aqui. E aqui nós aprendemos dele para nós, quando voltarmos, temos que voltar com a sua palavra, temos que voltar com os seus ensinamentos, temos que estar dentro dos seus ensinamentos, Glória a Deus, para nós podermos entrar na vida eterna. Então é o Espírito Santo que faz o movimento na vida do cristão. Que o Espírito Santo possa nos ajudar em nós meditarmos na sua palavra nesta noite e ficarmos cheios do Espírito Santo, é o que nós precisamos, no nome santo de Jesus. Eu acho bem interessante, pastor Ayrton, que Jesus, ele prometeu, né? Ele diz: não, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, né? Que estará convosco todos os dias até a consumação do século. E é bem interessante, meus irmãos que estão nos ouvindo, que o Espírito Santo, ele tem uma característica importante e extraordinária através da sua ação na vida da igreja. O Espírito Santo, ele consola, o Espírito Santo, ele anima, o Espírito Santo, ele fortalece, o Espírito Santo é aquele que está com a igreja, é aquele que está com crentes, com aqueles que servem a Deus todos os dias e todos os momentos da sua vida, né? Nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, tem aqueles momentos que a gente está, né, eufórico, animado, né, está alegre, está feliz, mas também tem aquele momento, nós como seres humanos, né, pastor Ayrton, que nós vamos estar triste, bem desanimado, cabisbaixo, nos sentindo para baixo, né? Quantos de nós, às vezes, na hora da oração, de buscar Deus, de falar com o Senhor, a gente sente aquela tristeza tão grande? E eu louvo a Deus porque nesses momentos difíceis da nossa vida, o Espírito Santo, pastor Ayrton, ele trabalha nas nossas vidas, ele intercede por nós, e é um papel muito importante, porque sem o Espírito Santo nós jamais iríamos viver, né? É verdade. Quando Jesus estava aqui na terra, que todos nós sabemos a história, que ele veio a este mundo com um único objetivo: salvar nossas almas que estávamos perdidos, pois o profeta, o apóstolo São Paulo diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e foi necessário então Jesus vir. Ele veio através do seu Espírito Santo a esta terra, para trazer a salvação para nós. E aqui ele precisou de muitos companheiros para levar esse evangelho para o mundo todo. E esse evangelho chegou até nós hoje, aqui nós estamos falando dele. Um evangelho que foi pregado há 2000 anos passado, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Glória a Deus. Então o evangelho não mudou nada. Ele só traz benefícios para nossas almas.
E Jesus, então, como todos já sabem, o sofrimento que ele teve ali na cruz do Calvário, sofreu, foi surrado, foi injuriado, caluniado e até cuspido no seu rosto. Por amor das nossas almas, ele suportou tudo, ele sendo Deus, ele sendo o Espírito Santo, ele sendo Deus, porque a Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente, então em Jesus estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso que nós amamos e adoramos. É verdade. E Jesus, após ele ter padecido por todos nós, ser surrado, injuriado, caluniado, como todos sabem, foi posto na sua fronte uma coroa de espinho, ao seu lado foi transpassado com uma lança, seus pés foram furados, as suas mãos foram furadas, e ele foi chicoteado. Então, vocês sabem, porque vocês leem a Bíblia, mas tudo tinha um objetivo. O objetivo era salvar as nossas almas, perdoar nossos pecados, curar nossas enfermidades e nos preparar para um dia subirmos para Jesus. Então ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e deu mandamento aos seus discípulos, né? Antes de Jesus dar o mandamento aos seus discípulos, ele primeiro foi atrás dos seus discípulos. Na praia da Galiléia ele caminhava e começou a chamar os seus discípulos e quando ele chamou seus discípulos, ele deu ordem a eles, que eles deveriam pregar o Evangelho do Reino de Deus, através do seu Espírito Santo, porque Jesus também é o Espírito Santo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus verdadeiro no céu, na terra e embaixo da terra, não há outro nome pelo qual diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que nós podemos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus, mas é o Espírito Santo que nos conduz para Jesus. Então, quando Jesus, ele estava ali, ressuscitou ali, ele apareceu aos seus 12 discípulos e deu uma ordem para eles. Ele disse: olha, vocês têm que deixar tudo e me seguir. E estando com eles, determinou para eles, Atos dos Apóstolos capítulo 1 e versículo 4, ele disse: e não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Então os discípulos, que quando Jesus ressuscitou, estava para subir para o céu, ele deu esses ensinamentos aos seus discípulos e disse para eles: vocês não devem se afastar de Jerusalém, mas devem esperar a promessa do Pai, que há de vir sobre vós, a promessa que de mim recebestes. Porque Jesus disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Então, quando Jesus subiu para a glória do Pai, ele deixou a palavra que eles não deveriam sair de Jerusalém, ficar ali até receber a promessa do Pai. Então, o que eles fizeram? Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, dizendo: Senhor, restauras tu o reino nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder, mas recebereis, disse Jesus, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida, ele tem que estar com nós. Se uma pessoa não tiver o Espírito Santo, não for cheio do Espírito Santo, ele não pode sair pregar o Evangelho. Ele tem que ter uma preparação primeiro para pregar o Evangelho, pedir ao Espírito Santo que enche o coração dele da presença do Senhor, para que ele possa entregar para outros aquilo que ele recebeu de Deus. Então precisamos do Espírito Santo, e eles tinham que ficar em Jerusalém, e eles ficaram ali, orando a Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus subiu, quando dizia isto, Jesus
foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e o ocultou dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto subia, eis que junto deles puseram-se 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esse mesmo Jesus que eles estavam olhando, que estava subindo, ele virá novamente. E ele já está conosco, porque ele disse na sua palavra: filhinhos, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele está em nós hoje na forma do Espírito Santo, para nos trazer a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados e nos garantir a vida eterna. E é por isso que nós estamos lutando aqui nesta terra, para andar certo na presença de Deus, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo entre no nosso coração e permaneça em nós, porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, vós sois o templo do Espírito Santo, e Deus precisa habitar num templo, porque Deus é Espírito. São João 4, 24 diz que o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores de Deus adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então nós precisamos do Espírito Santo para adorar o nosso Deus e o nosso Pai, não é, pastor? É verdade, pastor Ayrton. É bem interessante esse bate-papo aqui sobre o Espírito Santo, meus irmãos. Porque, pastor Ayrton, sem o Espírito Santo a igreja jamais ia vencer, né? E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o pastor Ayrton nesta noite. O Espírito Santo, pastor Ayrton, ele vem trabalhando desde o início da igreja, não é isso? É verdade. Ele vem agindo, ele vem operando, ele vem trabalhando na vida das pessoas. Na verdade, no início da criação, pastor Ayrton, a Bíblia diz que no princípio os céus e a terra, né, era sem forma e vazia, né, e o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Ou seja, desde o início de todas as coisas, o Espírito de Deus já operava, já agia no meio das coisas, da humanidade, né? Então, na criação, o Espírito de Deus já estava presente, né? E depois, com a vinda da igreja, né, ele ficou mais ativo. Ou seja, é algo muito lindo, irmão. Sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, nós, cristãos, jamais vamos vencer. Porque o cristão que não tem o Espírito Santo, que não tem a presença, né, o pastor Ayrton leu ali Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, em Samaria e até as confins da terra. Ou seja, é inadmissível um cristão ser testemunha de Jesus sem o poder do Espírito Santo, sem a autoridade do Espírito Santo na sua vida. O que nos ajuda a vencer as lutas, as tribulações da nossa vida, o que nos ajuda a vencer as adversidades, as tristezas, as decepções da nossa vida, é o poder, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, meu irmão, não perdemos a presença do Espírito Santo, mas deixe o Espírito de Deus agir na tua vida, agir no teu coração, para que cada vez mais você esteja cheio do poder e do Espírito de Deus. É verdade, pastor? É verdade. Por isso, a Bíblia nos diz que eles subiram para Jerusalém, estavam lá no tabernáculo e começaram a orar, como Jesus disse, que eles deveriam subir para serem cheios do Espírito Santo. E eles se reuniram ali por muitos dias, ficaram orando e buscando ao Espírito Santo. Alguns, quem sabe, até pensaram em desistir, porque estavam orando e não descia o Espírito sobre eles. Mas Jesus disse: ficai em Jerusalém até que recebais o Espírito Santo. E em Atos 2, 38, diz que quando estavam todos ali reunidos, em Atos 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Eles haviam subido para Jerusalém. Estavam ali no tabernáculo em Jerusalém, orando e buscando homens e mulheres, buscando a presença do Senhor. Ele diz que de repente veio do céu como um vento impetuoso, um vento muito forte. Glória a Deus. E veio e entrou naquele lugar, naquele tabernáculo, que eles estavam reunidos orando. Ele diz que como línguas de fogo veio, entrou ali e pousou sobre cada um deles. Glória a E Deus. todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, daquele momento em diante, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam em condições de sair pregar o Evangelho. Porque precisa do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E nós notamos aqui, irmãos, que quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles faziam milagres junto com Jesus, porque o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus. É verdade. E Jesus mesmo disse para eles, em São Mateus capítulo 10, no capítulo 10, no versículo 1 em diante, ele diz que quando Jesus chamou eles vieram, Glória a Deus. eles se converteram a Jesus, eram cristãos, se converteram a Jesus, porém eles ainda não tinham o Espírito Santo. Mas Jesus disse para, quando estavam reunidos os 12, Jesus mandou eles sair pregar o Evangelho, mas a Bíblia diz que Jesus deu poder para eles. Eles foram no poder do Espírito Santo que estava em Jesus e pregaram. Iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, Glória a porque Deus. eles haviam recebido uma porção do Espírito Santo que Jesus deu para eles, eles foram. Então eles voltaram muito felizes, porque eles pregavam a palavra, as pessoas se convertiam a Jesus, eram curados, eram renovados, milagres, maravilhas aconteciam. E depois eles voltaram para Jesus, e Jesus mandou, no livro de São Lucas, também no capítulo 10, que Jesus primeiro mandou 12 e pregar o Evangelho. Mas eles foram com o poder de Jesus, eles ainda não Glória tinham a sido Deus. batizados com o É Espírito verdade. Santo. Meu irmão, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem e a mulher, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que convence. Ele convence, então nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos, mas ainda não fomos batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sair pregar o Evangelho do Reino de Deus, para poder ganhar as almas para Jesus, para enfrentar muitas vezes pessoas atormentadas de espírito, para repreender os espíritos malignos, para orar para as pessoas serem curadas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós demos o nosso primeiro passo na fé. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo, porque ele passa a habitar em nós. Glória a Deus. Agora nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheios do Espírito Santo, nós temos que buscar o Espírito Santo. É hora em que em todas as igrejas na terra deveriam estar gemendo na presença de Deus e pedindo que o Espírito Santo encha o seu coração da sua graça, para que ele possa sair e pregar o Evangelho. Porque se ele não tiver o Espírito Santo, ele vai ficar envergonhado diante do inimigo. Mas se ele tiver o Espírito Santo, ele tem a segurança que ele vai mandar os atormentados de espírito, aqueles demônios sair, eles vão sair mesmo. Ele vai orar para que as pessoas fiquem curadas, e segundo o poder de Deus, as pessoas poderão ser curadas, segundo a sua fé. Se tiverem a fé para ser curado, eles vão ser curados mesmo. Não? Mas precisamos do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Então, irmãos, ali quando estava nos dias de Pentecoste, ali no capítulo 2, estava orando, como eu estava dizendo, entrou aquele vento impetuoso, e junto com aquele vento
desceu línguas como de fogo e pousou sobre cada um dos que ali estavam. E aproximadamente 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e ali estavam se preparando para pregar o Evangelho, para sair pregar o Evangelho, porque sem o Espírito Santo eles não poderiam fazer nada. As almas simplesmente iriam ouvir a palavra, mas não iam se converter. É verdade. Então as pessoas só se convertem pelo Espírito Santo. Por isso você tem que buscar o Espírito Santo, entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, confessar Jesus como Senhor e teu Salvador, e buscar o Espírito Santo para que você seja cheio do Espírito Santo. E quando aquele vaso estiver cheio do Espírito Santo, então você vai glorificar a Deus em novas línguas, você vai ter aquele poder de pregar a palavra de Deus. É verdade. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor disse, resistir Satanás e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Porque tem que ter o Espírito Santo, né, na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa pregar o Evangelho, e aquela pessoa que não é salva por Jesus se converta e seja salvo. Que Deus então possa continuar te abençoando e você possa entender a obra do Espírito Santo. Achei bem interessante, pastor Ayrton, quando o senhor falou aqui que precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, meus irmãos. E é bem verdade. Nós estamos vivendo dias em que, se nós não tivermos, meus irmãos, cheios do poder do Espírito Santo, tá? Da autoridade do Espírito Santo, tá? Da sabedoria do Espírito Santo, tá? Nós jamais vamos conseguir realizar a obra de Deus, tá? O pastor que não tiver a presença do Espírito Santo, ele não vai resistir, tá? O obreiro que não tiver a presença do Espírito Santo não vai resistir. O crente que não tiver a presença do Espírito Santo não vai conseguir fazer a obra de Deus, meus irmãos. Você tem que entender isto. O que nos impulsiona, o que nos capacita a fazer a obra de Deus é o poder do Espírito Santo. O pastor Ayrton falou algo muito interessante aqui, tá? Só com o poder do Espírito Santo podemos realizar a obra de Deus. E às vezes nós estamos olhando muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito, tá? E aí passa vergonha, né? Porque não está com o poder do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores das regiões celestiais. Então a nossa guerra é espiritual, é contra demônios, espíritos malignos que querem destruir a nossa vida, o nosso ministério, nossa casa, nossa família. E se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, não estiver na tua vida, você não vai vencer, tá? Mas que o Espírito de Deus possa te encher nesta noite, possa te encher cada vez mais, tá? Porque existem muitas maneiras de você ser cheio do Espírito Santo, orando, lendo a palavra, se consagrando, vivendo uma vida santa, glórias a Deus. E tem muitas maneiras, né, pastor? É tão bom nós falarmos sobre o Espírito Santo. O apóstolo João disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre nós. Aleluia. Ele vem sobre aquela pessoa. Pode ser o estado que esteja aquele homem, aquela mulher. Pode que aquela pessoa não tenha, as pessoas não tenham dado o devido valor para certas pessoas. Mas quando o Espírito Santo vem, as coisas mudam. Deus muda tudo. Ele perdoa nossos pecados, salva nossas almas, e nos faz uma nova criatura para servir a Deus. Então nós temos prazer de servir Jesus, porque é o Espírito Santo que vai levantar a igreja desta terra. É o Espírito Santo que vai apresentar a igreja para Jesus. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. É verdade. Então órfãos é quando pede o Pai, o nosso Pai, Jesus. Na pessoa humana, ele morreu por nós, ele subiu
mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós. Glória a Deus. Ele está aqui com nós na forma do Espírito Santo, mas ele quer que seus filhos e filhas obedeçam sua palavra, ande na sua palavra. E o povo sabe, aquela pessoa que é realmente um homem, uma mulher de Deus, sabe pela sua vida, pela mudança da sua vida. Um certo pastor, homem de Deus, disse: eu conheço uma pessoa que tem o Espírito Santo, basta falar 5 minutos com elas, eu já sei o Espírito que está nela. Portanto, se o Espírito Santo está em você, você vai ser uma pessoa diferente, você vai andar diferente, você vai proceder diferente na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Se você é um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo, você não dá trabalho para o pastor, você vai honrar o pastor que você tem, você vai dar valor para ele, você vai orar por ele, porque ele está velando, zelando pela vossa alma, como aquele, diz a Bíblia, que um dia terá que prestar conta. Por isso o pastor, às vezes, ele deve ser um pouco duro, parece um pouco dura, mas ele tem que dizer exatamente o que o Espírito Santo manda dizer. Ele não pode dizer aquilo que é dele simplesmente para agradar a pessoa. Então ele tem que dizer o que o Espírito Santo mandar. Eu já preguei numa igreja uma mensagem que eu sentia tanta liberdade para pregar, e naquela igreja eu vi que o pastor estava junto com a esposa ali no altar, ele olhava para ela olhava para ele, e eu sentindo aquela alegria de pregar para os irmãos, e sabendo que os irmãos estavam recebendo aquela palavra. Quando terminou o culto, eu fui lá dar um abraço no pastor, e o pastor disse para mim: olha, irmão Ailton, o pastor aqui sou eu. Eu fiquei até entristecido com aquilo. Eu disse: ah, tá bem, pastor, então eu não vou pregar mais, então não prega mais. Eu fiquei 3 meses esperando, sentado no banco, e depois fui lá, dei um abraço, acertemos, porque, irmãos, quando o Espírito Santo manda falar, temos que falar. É verdade. O apóstolo Pedro diz que importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Se é o Espírito Santo, a gente tem que entregar aquilo que o Espírito Santo mandar, entregar para a pessoa, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, que estão precisando do Espírito Santo. Umas, quem sabe, estão lá na UTI, outros estão no hospital, outros estão em casa, sentados no sofá, ouvindo a palavra, mas quem sabe quantos problemas estão em redor de você, e você precisa ser cheio do Espírito Santo para vencer este problema. Porque o problema está dentro de nós, e quando nós abrimos nosso coração para o Espírito Santo e pedimos com sinceridade, ele nos abençoa. Você sabia que uma pessoa, quando endurece o seu coração para o Espírito Santo, ele perde a bênção de Deus? No livro de Atos, capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era um moço cheio do Espírito Santo, que ele saiu ali do Pentecoste e foi pregar o Evangelho. Ele era um diácono, mas ele pregava o Evangelho com tanta autoridade e poder, que os homens arrodearam ele. E você sabe, aquele que não quer andar certo, aquela pessoa que não quer Jesus, que não quer o Espírito Santo, ele fica com ódio no seu coração, ele não pode ouvir a palavra de Deus. E ali Estevão estava cheio do Espírito Santo, pregando para aquela multidão que arrodeou eles. Ele disse que quando ele começou a falar a Bíblia e citar a Bíblia para aquelas pessoas, eles ficaram tão enfurecidos com Estevão, que diz que os seus dentes rigiam, os seus dentes batiam um no outro, e eles ficaram com tanta raiva, puxavam os seus cabelos e pegaram em pedra para apedrejar Estevão, porque eles não suportaram a palavra. Meu irmão e irmã, meu amigo, se você não suporta a palavra de Deus, então você está trazendo um grande problema para você, porque a palavra de Deus só vem trazer o que é bom para nós. O Espírito Santo só traz aquilo que nós precisamos, e quando nós sairmos aqui desta terra, o Espírito Santo vai nos acompanhar para a eternidade. Eles ficaram com tanto ódio daquela mensagem que
que Estevão estava pregando, que eles foram contra ele, apedrejaram até matar, mas Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, Glória a Deus. ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e disse: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é o Espírito Santo, meu irmão. Por isso nós temos que orar para aquelas pessoas que gostam de nós e orar para aquelas pessoas que também não gostam de nós. Temos que orar para as pessoas que gostam do Evangelho, do Senhor Jesus, e daquelas pessoas que não gostam, porque são almas que muitas vezes estão ali trancadas, não conseguem se libertar para servir Jesus, estão ali aprisionados por espíritos contrários à palavra de Deus. É verdade. E então nós queremos orar por vocês, nós queremos buscar o Espírito Santo para que, como ele entrou em nosso coração, ele possa entrar no coração de vocês. Paulo disse que nós somos templo do Espírito Santo e que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir ele também. Então, se uma pessoa se diz ser cristã, se diz ter o Espírito Santo, mas não guarda a palavra de Deus, não examina a palavra de Deus, ele é o templo, o Espírito Santo quer habitar nele, naquele corpo ali, usar aquela pessoa, mas se ele não dá obediência à palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus irá destruí-lo, quer dizer, Deus irá deixar aquela pessoa, porque ela deixou de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do mundo. Então nós temos que tomar toda a palavra. É tempo da igreja estar gemendo, é tempo da igreja buscar o Espírito Santo nesta hora final que nós estamos vivendo, porque Jesus está vindo, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, e a noiva de Jesus, meu prezado irmão, tem que estar preparado. Então, em todos, a maior parte das igrejas, nós temos observado dois grupos de pessoas que amam a Deus, que realmente estão gemendo na presença de Deus e querem mais do Espírito Santo, e há outras pessoas que estão dando pouca importância para a palavra que estão ouvindo, mas a Bíblia diz que eis que o noivo vem, e ele vem numa hora em que ninguém espera. E quem está preparado, cheio do Espírito Santo, com as suas vestes preparada pela palavra de Deus, esses vai subir no arrebatamento da igreja. Mas os que não estiverem preparados, que as suas vestes estão manchadas por causa do mundo, um pouco na igreja, um pouco no mundo, então o Espírito Santo não pode habitar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele habita no lugar de santidade, que é o templo dele, que é o Espírito Santo, que é o homem, que é a mulher, que serve e teme a Deus. Por isso temos que temer ao Senhor e procurar cada dia dizer: Espírito Santo, está faltando alguma coisa em mim, me ajuda para que eu melhore a minha maneira de viver, para que eu melhore a minha maneira de agir em casa, no trabalho, com os meus amigos, com a igreja, com os pastores. Eu quero ser melhor. Então Deus vai enchendo nós do Espírito Santo, e quando ele vem, ele vai levar aquele povo que está preparado. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo. Então somente a noiva. E eu penso, meus irmãos, que a noiva de Jesus, ela não vai passar pela grande tribulação que vai vir sobre este mundo. Glória a Deus. Porque eu penso que a noiva de Jesus vai subir quando a coisa começar a apertar, como está apertando já agora. Então nós estamos sentindo que o tempo da vinda de Jesus está chegando, e ele vai levar uma noiva que está cheia do Espírito Santo, uma noiva que está preparada, uma noiva que tem a sua lâmpada, uma noiva que tem o azeite da sua lâmpada, uma noiva que brilha nesse mundo de trevas, uma noiva que todos estão olhando para ela, estão dizendo: ali está um verdadeiro cristão, ali está uma verdadeira cristã, porque ela teme a palavra, ela tem a palavra e ela guarda a palavra. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que ninguém nos condene naquele dia, para que ninguém diga: mas o pastor não me ensinou, o pastor não me ensinou que eu deveria ter mudado, que a minha vida tinha que ter mudado, que eu deveria ter mais temor de Deus. Ela vai querer acusar o pastor, mas se o pastor
estiver aqui, ele vai dizer: eu vos ensinei todas as coisas. Glória a Deus. Por isso, meu prezado irmão e prezada irmã, vamos buscar o Espírito Santo agora enquanto há tempo. O apóstolo, o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, aleluia, porque Ele é grande em perdoar. É verdade, pastor Ayrton, estava observando aqui a colocação do pastor Ayrton, é muito interessante, irmãos, o Espírito Santo, viu? O que seria de nós sem o Espírito Santo? Eu achei bem interessante quando o pastor Ayrton falou, né? Que o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento e para a volta do Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que os sinais da volta de Jesus, eles têm acontecido diante dos nossos olhos, tá? No livro de Mateus, capítulo 24, o apóstolo Mateus, ele fala dos sinais da volta de Jesus, né? Os princípios de dores, né? Ele fala que haveria terremotos, tsunamis, enchentes, fomes, peste, em vários lugares do mundo, né? E a ciência, disse Daniel, ia se multiplicar, e o amor de muitas pessoas ia se esfriar. Irmãos, vamos ser realistas, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Eu acredito, pastor Ayrton, que a nossa geração é a geração do arrebatamento da igreja, e não vai muito tempo, irmãos, o Senhor Jesus há de voltar, a trombeta há de tocar, para arrebatar a igreja da face da terra. E eu fico às vezes pensando, pastor Ayrton, quantos cristãos ainda estão brincando de ser crente, estão brincando de servir a Jesus, né? Quantos cristãos deixaram a presença, o poder do Espírito Santo na sua vida, né? Por uma vontade passageira, um desejo passageiro. E isso é um perigo muito grande, meu querido. É tempo de nós nos encher do Espírito Santo. É tempo de nós estarmos com as nossas lamparinas, com azeite preparado, para quando o noivo gritar meia-noite: eis o noivo está voltando, nós possamos estar preparados como aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Ou seja, 5 virgens estavam preparadas, as suas lamparinas com azeite, com óleo, com as vestimentas prontas, e 5 estavam despreparadas. Aquelas 5 prudentes que estavam preparadas simbolizam aquelas que estavam cheias do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é tempo da igreja brasileira estar cada vez mais cheia do Espírito Santo. É tempo de nós aqui no Rio Grande do Sul estarmos cheios do Espírito Santo, para vencermos todas as coisas e estarmos preparados. Quando o noivo voltar, ele vai levar, pastor Ayrton, uma igreja cheia do Espírito Santo, não vai levar um crente vazio, é uma igreja cheia. Amém, é verdade. Jesus vai levar uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem são eles, os que vão subir, nós não sabemos, mas Jesus sabe aqueles que são dele. Os que são de Jesus não vão se perder, não pode se perder. Então haverá 2 tipos de grupo, como eu falei. Um é aquele grupo que está incluído nas 10 virgens, aquele grupo que está preocupado e diz: eu quero Jesus, eu quero me preparar, eu quero estar pronto para subir com Jesus quando Ele vir, eu quero cuidar bem da minha alma. Nossa alma é o que nós temos que cuidar muito bem, meu irmão, porque o dia e a hora da vinda de Jesus, a Bíblia nos diz, e nós sabemos, ninguém sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho de Deus, quando ele estava na forma humana, ele disse, nem o Filho do homem sabe, né? Mas somente o Pai sabe o dia e a hora, e esse dia, essa hora está se aproximando. Nós não queremos dizer que a noiva Nécia se perdeu, não,
A Bíblia diz que as que estavam preparadas com as suas lâmpadas subiram com o noivo, porque a meia-noite chegou, e a meia-noite vai ser a hora que nós não sabemos, se é de dia, se é de noite, porque num lugar é dia e no outro lugar, no outro país é noite, mas vai vir. E a Bíblia diz que dois estariam no campo, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Duas estarão no moinho, uma vai ser tomada e a outra vai ser deixada. Dois estarão numa cama, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Quem são essas pessoas nós não sabemos, porque nós não temos essa autoridade de dizer nada a esse respeito. Isto é só Deus, é só o Espírito Santo que sabe, aqueles que são dele. E aqueles que são dele nunca vão negar a palavra. Aqueles que são do Espírito Santo, ele vai estar sempre pedindo: Senhor, me ajuda, me prepara, eu tenho tido muitas falhas na minha vida, eu tenho errado muito, mas me prepara porque eu não quero continuar da mesma maneira que eu estava, eu quero melhorar, eu quero estar pronto para subir no arrebatamento. A noiva Nécia, que não subiu naquele dia, disse que elas tinham azeite, mas quando todos foram acender as suas lâmpadas, faltou para umas azeite, e elas foram pedir emprestado para aquelas que tinham, mas elas disseram: não, nós só temos para nós não temos para emprestar, porque senão vai faltar para nós. Elas estavam preparadas, suas vestes espirituais, lâmpadas simboliza vestes espirituais. O salmista Davi diz que lâmpada para os nossos pés sua palavra e luz para os nossos caminhos. Então elas estavam preparadas, mas diz que quando elas viram que não tinham azeite, pediram emprestado, e elas disseram: não temos, vai em busca, aonde você vai poder encontrar. E elas saíram, mas não encontraram mais o azeite. Terminou, aquele era o tempo que Deus havia determinado que ele viria, e ele veio da hora certa. Jesus não se atrasa, meus irmãos, ele veio na hora certa, no tempo certo que ele determinou, e ele não deixou ninguém saber esse tempo, mas pelas profecias, pelos ensinamentos das Escrituras, nós sentimos que esse tempo está bem próximo e pode acontecer a qualquer instante. As noivas Nécia, elas poderão ser salvas, mas elas não se cuidaram para fazer parte da noiva verdadeira, das noivas prudentes. Então elas brincaram com as coisas, elas dividiram um pouco na igreja e um pouco no mundo, um pouco com Deus e um pouco com o mundo. E Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus santo, Ele quer tudo de nós, Ele quer toda a nossa vida 100% para Ele. Nós não podemos dar a metade da nossa vida para Jesus e a metade da nossa vida para o mundo, para o pecado. Nós temos que ser de Jesus ou não ser de Jesus. Ele disse sim, sim ou não, não. E a decisão é nós que tomamos. Por isso, as que ficarem, elas terão que passar pela grande tribulação para provar que realmente agora elas querem Jesus. Ainda que muitos, milhares e milhares vão perder suas vidas para testificar com a sua fé de que elas querem Jesus. Mas agora nós temos no tempo da graça. No tempo da graça, meus irmãos, é somente aceitar Jesus como Salvador, é somente buscar o Espírito Santo, encher o coração do Espírito Santo e poder dizer: ora vem, Senhor Jesus. É verdade. Por isso Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A noiva prudente é a que vai no arrebatamento, a nécia vai ficar. Então nós vimos aqui esses exemplos, duas pessoas trabalhando, uma vai e outra fica. Nos dias de Noé também, foi como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, foi tão pouquinha gente que tinha o Espírito Santo ali. E os que tinham o Espírito Santo disseram: não, nós vamos ficar aqui, esse pequeno grupinho, nós vamos ficar com a palavra que Deus falou para Noé. Deus falou para Noé, e Noé convidou a sua família, e eles ficaram ali lutando sozinhos, mas não deixaram mais a palavra até o fim. E quando chegou o fim, eles quiseram bater na porta, mas não conseguiram mais abrir, porque a porta estava fechada pelo lado de fora, e foi a mão de Deus que fechou. Por isso agora Jesus está nos esperando com seus braços abertos, aqueles que querem recebê-lo como Senhor e Salvador. Nos dias de Ló, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes de mandar Abraão interceder por Ló. Ló
Eu teve a oportunidade de sair ele e as suas 2 filhas, mas seus genros, que iam casar com as suas filhas, não ouviram a voz de Ló. A sua própria esposa não ouviu a voz de Ló e olhou para trás, certamente haveria de ter deixado alguma coisa lá atrás, e aquilo foi um prejuízo eterno para ela. Mas que nós não venhamos a fazer isso. Vamos prosseguir para frente, vamos pedir ao Espírito Santo que nos encha, que o Espírito Santo nos revela, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos faz lembrar de todas as coisas. Então vamos nos lembrar de Jesus, vamos nos lembrar da sua palavra, vamos nos lembrar que o mundo está olhando para nós, e o mundo pode dizer, ali vai um cristão, ali vai uma cristã, porque naquele homem eu tenho confiança, naquela mulher eu tenho confiança, porque eu sei que são realmente pessoas de Deus. E Deus, então, irmãos, Ele confia em nós, e Deus quer fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. Então, faça isso, busque o Espírito Santo, enquanto nós podemos achar, porque assim diz o Senhor na sua palavra. É verdade, pastor Ayrton, como é gostoso, meus irmãos, nós falar da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por esse momento aqui tão especial que Deus preparou para nós fazer esta live aqui, junto aqui com meu sogro, que é um homem de Deus, e que traz essas experiências extraordinárias para a nossa vida, irmãos. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é isso aí. O Espírito Santo, ele é uma das coisas mais importantes para a vida do cristão. É uma das coisas mais importantes para a vida do cristão. E todo aquele que tem a presença do Espírito Santo, que está aguardando a volta do Senhor Jesus, para a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, ele tem qualidades, características, esta pessoa, diferente das pessoas que não têm a presença do Espírito Santo na sua vida, tá? E toda pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ele tem que ter na sua vida, obrigatoriamente ter na sua vida, os frutos do Espírito Santo, tá? E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que se vivemos contra estas coisas não há lei. Versículo 25: se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Glórias a Deus. Então está aí, meus irmãos, a gente que tem a presença do Espírito Santo, todo cristão que tem a presença do Espírito Santo, ele tem que mostrar características, tá? E tem que mostrar os frutos do Espírito Santo, tá? É bem verdade que esses frutos, nós vamos conquistando em nossa vida, não é do dia para a noite, né? Para você ter todos esses frutos. A gente somos pessoas falhas nesse mundo, erramos, falhamos, ficamos nervosos, né? Ficamos às vezes estressados, faz parte do ser humano quando estiver nesta terra, mas a palavra de Deus nos direciona, né? Quais são os frutos do Espírito Santo, da pessoa que tem o Espírito Santo, né? Que é amor, é paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, a fé, esperança, e que esse Espírito Santo traz essas coisas maravilhosas para a nossa vida, tá? Coisas que só Deus pode entregar para a nossa vida, meus irmãos. O mundo não vai te entregar essas bênçãos aqui que eu li. O mundo não tem a paz que o Espírito Santo tem. O mundo não tem o amor que o Espírito Santo tem. O mundo não tem a longanimidade, a bondade que o Espírito Santo tem. O mundo, meus irmãos, não tem, aleluias, a fé, a mansidão. Olha só, até a fé é fruto do Espírito Santo. E Jesus disse que a nossa fé é que nesse mundo. Que coisa linda, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então, como nós vamos vencer o mundo? Através do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito Santo, através da fé, aleluias, e sendo cheios do Espírito Santo, como foram os apóstolos
os homens e mulheres de Deus que passaram por esta terra, pastor. É verdade. Homens, mulheres de Deus passaram por essa terra, deram suas próprias vidas. Como nós sabemos a história da igreja, vocês que lêem a história da igreja, apareceu muitas oportunidades para eles negarem o nome de Jesus, eles seriam salvos, mas eles tinham mais precioso o Espírito Santo que estava neles, eles tinham de mais precioso do que tudo nesse mundo. E Pedro disse: importa obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Enquanto Pedro não era cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus. Quando foram prender Jesus, ele ficava de longe, caminhava de longe, porque Jesus disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, nem que eu tenha que morrer, eu não te nego, Senhor. Mas Deus provou ali, naquela prova de fogo, quando Jesus estava preso ali, Jesus provou para Pedro que ele ia negar a Jesus. E Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor. Mas quando estava no meio daquela fogueira, perguntaram: tu conhece esse Jesus? Pedro disse: não conheço. Outra pessoa veio e perguntou: conhece? Não conheço. Veio outra pessoa e perguntou: conhece? Não conheço. E naquele momento que Jesus havia dito para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E então, naquele momento que ele disse pela última vez que não conhecia Jesus, Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, e aí Pedro reconheceu que estava vazio, chorou, saiu dali, chorou amargamente. Daquela hora em diante, Pedro começou a sentir o Espírito Santo movendo dentro dele, e Pedro começou a ficar cheio do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque Jesus havia dito que ele ia negar Jesus. Então o homem que vive sem Jesus, sem o Espírito Santo, ele nega a palavra, ele falha na palavra. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, as coisas mudam. Pedro, depois que ficou cheio do Espírito Santo ali em Jerusalém, até a sombra de Pedro, as pessoas passavam e eram curadas por Pedro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós tivermos hoje a fé de buscarmos a Deus, o Espírito Santo, a todos os dias das nossas vidas, Deus vai nos encher do Espírito Santo, e quando vier os maiores problemas que vai surgir, porque Jesus mesmo disse que nesse mundo nós vamos passar por aflições, problemas, e problemas sérios, mas ele disse que se nós permanecermos na fé, nós vamos vencer esses problemas, vamos vencer. No livro de 2 Reis, capítulo 20, nós vimos ali um grande rei, o rei Ezequias. Era um rei que vencia grandes batalhas, derramava muito sangue e vencia grandes batalhas, porque Deus estava com ele, Deus encheu ele do Espírito Santo para ele vencer os inimigos, e ele vencia todos os inimigos. Mas dali um pouco ele ficou muito doente, mas ele era um homem bom, ele era um homem sincero, ele era um homem fiel, ele lutava contra os inimigos que vinham contra Israel, contra Judá. Então ele ficou muito mal para morrer. Mas Deus disse para Isaías: vai até lá o rei, e diz para Ezequias que prepare a sua casa, porque certamente vai morrer, não vai viver. E Isaías foi e disse para o rei: prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver. A nossa casa é a nossa vida espiritual. É verdade. Quando ela está mal com Deus. Quando ela está mal aqui na terra com as pessoas, também está mal com Deus. Mas Ezequias havia feito muitas coisas boas na obra de Deus. Ele era temente a Deus, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. E quando Isaías deu aquela notícia ali: prepara, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, e simplesmente virou as costas e foi embora. Mas Ezequias, que conhecia Deus, tinha o Espírito Santo dentro dele. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele virou para o canto e começou a chorar amargamente, e pedir misericórdia para Deus, e clamar a Deus e dizer: mas Senhor, tu sabe o que eu faço, tu sabe tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito de bom, Senhor, tem misericórdia de mim. E começou a clamar.
E Deus então se compadeceu de Ezequias. E Isaías estava saindo já lá no pátio, e Deus disse: Isaías, volta lá de novo a Ezequias. Volta lá e diz a eles que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Meus irmãos, somente o Espírito Santo de Deus é que pode acrescentar mais às nossas vidas. Não sabemos quanto tempo nós temos nesta terra, quantos anos de vida, está tudo escrito nos livros de Deus. E quando chegar a hora, nós vamos ter que partir daqui para a eternidade. Mas se nós clamarmos por Deus, Deus pode até acrescentar nossos dias de vida aqui. Deus acrescentou 15 anos porque Ezequias tinha o Espírito Santo, ele temia Deus, e quando Deus deu uma ordem pelo profeta de Deus, ele virou para o canto e chorou amargamente e pediu misericórdia. Meu irmão, minha irmã, se você tem um problema sério também na tua vida, não pode vencer, olhe para Jesus, clame por Jesus, o socorro de Jesus, o Senhor vai se compadecer de você, vai te encher do Espírito Santo, quem sabe vai curar as tuas enfermidades, que os médicos não te curaram, quem sabe você está aí numa prisão, cheio de sofrimento, Deus pode te tirar daí, quem sabe você está num hospital, numa UTI, em algum lugar, sofrendo, mas se você serve a Deus, se você serve o Espírito Santo, você tem todo o direito de pedir para o Espírito Santo que lhe ajude, que lhe dê força, que lhe tire dessa situação, e ele vai tirar você. Deus acrescentou 15 anos para Ezequias, e Deus não precisou nem mandar remédio para Ezequias. Deus não precisou dizer para Isaías, diz para os servos dele ir na farmácia comprar remédio. Não, Isaías disse simplesmente, pega uma folha de figueira e põe sobre aquela enfermidade, aquele câncer que ele tinha, e no momento que ele pôs, ele ficou completamente curado, porque era o Espírito Santo, era o poder de Deus que estava ali. Por isso, meus amados, se Deus quer nos livrar, Ele nos livra, se Ele quer nos levar, Ele nos leva, mas nós não podemos nunca negar o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estou pedindo sempre para Jesus me dar saúde, mas se Jesus chegar no dia que Ele for me levar, se for antes do arrebatamento, eu quero estar cheio do Espírito Santo para esta hora. Glória a Deus. E se for para Ele me curar, Ele me cura e me leva, aleluia, no tempo e na hora que Ele quiser. Ele pode acrescentar a tua vida. Então somente peça para o Espírito Santo com fé, creia nele de todo o teu coração, não duvide da sua palavra, porque se nós não duvidar da palavra, vai se cumprir o que Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. É verdade. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, né, pastor? É verdade, pastor Ayrton. Meus irmãos, nós temos mais de 10 minutinhos para concluir nossa live, está muito gostoso aqui nossa live, mas eu vou falar esses últimos 10 minutinhos um pouquinho, também o pastor Ayrton um pouquinho, sobre a parte que nós lemos aqui, que foi no início, tá? De Joel, capítulo 2, versículo 28, para nós encerrar aqui, cada um falar um pouquinho, que Joel disse, né? Joel 2, 28, a promessa de Deus, né? E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até também sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos. Deus promete nos encher do Espírito Santo. Deus promete derramar o Espírito Santo sobre toda a terra, sobre todos aqueles que querem ser impactados pelo poder de Deus. Deus promete derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Deus diz aqui na promessa para o Joel, profeta Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Olha as consequências do derramamento do Espírito Santo, meus irmãos, que coisa linda. Os jovens terão visões,
e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor, naqueles dias. Meus irmãos, Deus, Ele quer nos encher, aleluia, até a tampa do seu Espírito Santo. Vocês sabiam que Deus tem 4 medidas? Deus tem uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Amém. Olha só, Deus tem 4 medidas: boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Amém. Ou seja, Deus quer te transbordar do Espírito Santo. Tem pessoas que chegam assim, pastor Ailton, e dizem assim: não, eu queria só uma boa medida do Espírito Santo. Tem outra que diz: não, eu queria só recalcada. Tem outro que diz: não, eu queria só uma sacudida. Mas se você tem fé no Deus Todo-Poderoso, você vai dizer assim: não, eu quero transbordar do poder do Espírito Santo, para vencer as lutas, para vencer as provas, para vencer as dificuldades, porque é promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a vida do pastor Ailton, é promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, aleluias. E se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos vencer. Deus te escolheu para ser vencedor, Deus te escolheu para ser vitorioso, vitoriosa. Deus não te chamou para ser derrotado, para ser fracassado, mas Ele te chamou para ser vencedor pelo poder do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Essa palavra que o pastor Nilton falou, e aqui no versículo 26 ainda diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, amados, o Espírito Santo, Ele nos faz lembrar de tudo que foi pregado aqui, que foi falado aqui, que foi dito pelo Senhor, né? Então nós temos agora, se nós guardarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo em nosso coração, nós temos o direito de chegar na presença de Deus como filhos e filhas de Deus e abrir nossos corações para o Senhor. Pois veja o que diz São João 15:7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então são promessas de Deus. O homem falha, mas Deus não falha. Se nós estivermos, irmãos, dentro da palavra. Por isso, preciosos irmãos e preciosas irmãs no mundo todo, ou as pessoas que nos ouvem, nós temos o direito de pedir tudo, mas Deus exige de nós que nós tenhamos Ele dentro de nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa morar dentro de nós. Se Ele morar cada dia dentro de nós, e nós estivermos dentro da sua perfeita vontade, nós temos o direito de pedir tudo que nós quisermos e nos será concedido. Que Deus possa vos abençoar nesta noite e que você busque o Espírito Santo na tua casa, no teu lar, aonde você está, né? Peça que o Espírito Santo te encha cada dia, porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque a coisa está muito perigosa aí fora. Quem não estiver cheio do Espírito Santo, eu não sei como é que vai resistir essa situação tão delicada que está aí no mundo todo, né? Você sabe de tudo isso que está acontecendo no mundo todo, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele não deixa ninguém morrer se não está na hora certa, viu, irmãos? Ele nos tira do leito da enfermidade, no Salmo 41 nos diz, Ele popa, Ele afofa a nossa cama, diz o salmista Davi. Então, vamos procurar cada dia pedir para o Espírito Santo: Senhor, se alguma coisa não está bem em mim, me faz então eu entender, porque a Bíblia diz que Ele nos faz compreender todas as coisas, me faz entender o que não está bem em mim para que eu corrija. E cada culto que nós vemos para corrigir os nossos erros, porque quando o Espírito Santo está falando, através do pastor, através do obreiro, Deus está falando, então o Espírito Santo está corrigindo nós, e nós vamos para corrigir o que está faltando.
porque quando Jesus vem, nós temos que estar completo para subir com Ele para a glória eterna. Deus te abençoe, Deus te cure, Deus te dê saúde, Deus te dê a alegria do seu Espírito Santo para ti, para todos que nos ouvem, para nós que estamos aqui também. Pedimos oração de vocês em nosso favor, e nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo, esperando a volta de Jesus, que será de dia ou de manhã ou de noite, ninguém sabe, mas Ele vem e vai preparar, e vai levar uma noiva, um povo que vai estar cheio do Espírito Santo. Deus os abençoe, meus prezados, no nome santo de Jesus. Meus queridos amados irmãos, infelizmente chegamos no final de mais uma live, mas foi uma bênção. Quero agradecer de coração meu sogro, o pastor Ayrton Dornelles, um homem que tem sido exemplo para a minha vida, um pai, e tenho me espelhado muito na sua vida, tá? E é um homem de Deus, e nós só temos a agradecer a Deus por esse momento, fazer esta live, que tem alcançado muitas pessoas e vai alcançar muitas pessoas de outros países também, tá? Um grande abraço a todos meus irmãos, minhas tias lá no Maranhão que estão assistindo a live, pastora Vera está assistindo a live, minha esposa, o Paulo Dornelles, que ainda está nos últimos dias de férias, Deus abençoe, está assistindo a live também, pastor Elias está assistindo a live, o Marcelo, a Manu, né, a irmã Maria Tessalo, o irmão Antônio, a irmã Márcia, o irmão Paulo Bisotto, todos, tá, é muita gente aqui, irmãos, tem mais de 200 pessoas assistindo aqui. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo essa live, compartilhe, tá, esta live, tá? Deixa Deus te usar para compartilhar para outras pessoas, para ouvir sobre o Espírito Santo, que é importante para a nossa vida. Mas agora, você que não é cristão, eu vou pedir para o pastor Ayrton fazer uma oração pela tua vida. Se você quiser entregar a tua vida a Jesus, mesmo do outro lado da internet, quem sabe em outra cidade, em outro país, você coloca a mão no teu coração, enquanto o pastor Ayrton vai orar, Deus pode receber a tua vida e fazer uma grande obra na tua vida, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Ayrton. Grande Deus, maravilhoso Pai celestial, verdade, meu Deus. No nome santo do nosso de bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo nesta noite, que está aqui conosco, Senhor. Verdade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que está em todo lugar, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus mesmo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Senhor, enche, Senhor, do Espírito Santo este povo aqui nesta cidade, em todos os estados, em todos os países. Também o presidente da República, todas as autoridades instituídas por Deus. Nós pedimos, Pai, que eles se estão ouvindo estas mensagens, eles também possam, Senhor, buscar o Espírito Santo para vencer as lutas que eles passam também lá nos seus ministérios, Senhor. Aqueles que estão presos nos presídios, que também estão ouvindo a mensagem, Senhor. Abençoa eles, que eles tenham fé, que vão sair dali, que vão ser bons cristãos, que vão ser filhos e filhas de Deus. Aqueles que estão, Senhor, metidos, Senhor, meu Deus, no mundo do crime, no mundo das drogas, liberta eles pelo Teu sangue, para que eles também venham para a igreja, procurem uma igreja mais próxima da sua casa, e venham buscar Jesus. Venham buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que pode mudar a vida do homem e da mulher. Salva, Senhor, supre as necessidades de cada um que tem passado necessidade nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor. Oh, Senhor, ajuda a todos, Senhor, ajuda por os doentes, por os enfermos, Senhor. Opera milagres e maravilhas no meio do Teu povo, Pai. E que a mensagem do Evangelho possa continuar sendo pregado nesta igreja. Abençoa o pastor Nilton, Senhor, abençoa, Senhor, oh, pastor Elias e todos, Senhor, pastor Moraes, todos os pastores, todos os obreiros, homens e mulheres de Deus, que trabalham nesta obra, que ajudam nesta obra, com a sua vida, Senhor, com seus dízimos, com as suas ofertas,
para que Sim, o trabalho meu Deus. continue nesse lugar, É verdade, Senhor. meu Deus. Cobre seus lares com teu É verdade, sangue, meu Deus. dando saúde a É todos, verdade, meu Deus. saúde à sua família, Sim, meu Deus. seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Enche todos do Espírito Santo, verdade, meu Deus. para que nós possamos estar unidos verdade, meu na Deus. mesma fé, É no verdade, mesmo meu Deus. amor, no mesmo Glória a batismo, Deus. Em esperando nome a de vinda do nosso Salvador, É verdade, que meu está Deus. para chegar a qualquer É verdade. instante. Glória a Deus. Obrigado por esse encontro É aqui verdade. nesta noite, Sim, meu Senhor, Deus. em que temos falado nome do de teu Jesus. amor, temos falado, É verdade, Senhor, meu Deus. do teu Espírito Santo, Sim, meu Pai. Deus. Que nós possamos Em voltar nome de para Jesus. casa abençoados agora, É verdade. e que os nossos preciosos Sim, irmãos meu lá Deus. nos seus lares, aonde meu eles estão, Senhor, Em nome de eles Jesus. sintam a tua presença É verdade. e recebam tudo segundo as Em suas nome de- necessidades, Em nome de nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Vou dar só a bênção final para nós encerrar, tá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a união e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana de trabalho, que Deus cuide e guarde a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado.